E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Carnaval oferece espaço para trégua no embate dos ataques da oposição e argumentos defensores do governo Dilma Rousseff. O nosso convidado é o deputado federal eleito pelo PT de São Paulo, Paulo Teixeira, que está no segundo mandato e foi líder do PT na Câmara Federal. Deputado, muito obrigada por estar conosco em pleno carnaval, um espaço para uma reflexão sobre um ano tão peculiar como esse, ano de Copa do Mundo e ano eleitoral. Eu quero começar com, agora tem trégua do carnaval, mas as críticas já estão carregadas. Aécio Neves mesmo, sobre o seu partido, diz que o PT sofre um desgaste no poder, que o tempo do PT já passou. Qual é o argumento do PT para rebater uma crítica como essa? Lídia, eu primeiro quero agradecer também, cumprimentar os telespectadores. Nós estamos no governo federal há 12 anos, né? E o governo conseguiu, nesses anos, distribuir renda, promover crescimento e há um grande esforço que está dando certo para colocar um grande programa de construção da infraestrutura brasileira. O Brasil está construindo aeroportos, quase todos os aeroportos brasileiros estão sendo reformados, as estradas, também portos, ferrovias, grandes obras de produção de energia. Então nós estamos vivendo uma nova fase do Brasil que nos anos 80 deixou de crescer, deixou de planejar e nós agora retomamos com grande força a infraestrutura brasileira. Então eu acho que esse é um momento que o governo está dando conta dele e, na minha opinião, é um governo que tem que se reeleger pelo seu sucesso. Agora, quando fala do sucesso, não há um consenso em relação a isso. E até eu quero saber de uma conversa que eu vi outro dia, que o próprio presidente Lula teria dado razão a queixas de empresários sobre a política econômica da presidente Dilma e a maneira como é a interlocução que ela tem com esse universo da produção. Primeiro, eu não sei se é real mesmo que Lula teria feito críticas à política econômica da presidente Dilma. Se ele tem aconselhado a presidente a fazer algumas mudanças para oferecer respostas para essa ansiedade, algum temor do futuro, considerando até a política externa, a economia externa, as relações internacionais do Brasil. Olha, Maria Lídia, eu não creio que o presidente Lula converse com a presidenta Dilma Rousseff pela imprensa. Aquela matéria que saiu na Folha é uma matéria de disseram, mas ninguém deu nome naquela matéria, não é? Na verdade, nós vivemos duas grandes crises. Vivemos a crise de 2009 e agora a crise de 2011. Agora, todos os fundamentos da economia vão bem. Há um controle da inflação, é uma economia que gera empregos, é uma economia que distribui renda, é uma economia que tem um equilíbrio fiscal e é uma economia também que está colocando toda a obra de infraestrutura na rua, não é? Então, evidentemente, os diálogos têm que ser feitos. Às vezes, realmente, há problemas nos diálogos, mas quem vê, por exemplo, os programas de concessão, vê que o programa de concessão está exatamente como o empresariado brasileiro quer. Então, evidentemente, se há problemas, nós não podemos esconder, mas também eles foram resolvidos ao longo do tempo e a presidente, na minha opinião, está muito mais madura ao final deste mandato. Deputado, existe no PT uma ala, um grupo que organiza, orquestra um tal de Volta Lula, que quer que Lula é que seja o candidato a presidente da República e não a presidente Dilma candidata à reeleição? Isso é outra coisa que está se falando e aí não é desse ou daquele jornal. Também tenho ouvido de alguns políticos que isso está acontecendo. Há insatisfeitos dentro do seu partido que querem o Lula candidato? Olha, Maria Lídia, eu creio que a presidente Dilma Rousseff, ela está fazendo o que nós petistas gostaríamos que ela fizesse. Mas tem gente que não pensa isso no partido? E se mobiliza? Se pensa em minoria e se mobiliza, não mostra a cara, né? Não vejo hipótese de uma troca de candidato. Acho que a presidenta Dilma Rousseff tem força, mostrou competência e a troca de candidatos exatamente demonstraria fracasso.
né? Isso é, se você precisar de trocar de candidatos, é porque não está indo bem. E, na minha opinião, vai bem. Essa hipótese é uma hipótese teórica. Haveria essa hipótese somente se os dois se acertassem, não por mobilização dentro do nosso partido. Então, Quer dizer, não sob pressão. Não sob pressão, mas não creio nessa hipótese. Eu creio que nós tenhamos que caminhar com ela, porque ela vem fazendo uma agenda positiva para o Brasil, forçando a infraestrutura, forçando o crescimento, a distribuição de renda. É uma pessoa identificada com a preocupação de honestidade no poder público. Agora, a relação do Executivo com o Congresso Nacional, o senhor está lá dentro e o senhor está acompanhando essa pressão que a presidente Dilma está sofrendo dos partidos da base parlamentar dela. O tal do presidencialismo de coalizão acaba resultando nisso mesmo, é até previsível. Ano eleitoral, fizeram aquele blocão que está recebendo esse nome até associado ao carnaval, fica divertido. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mas o senhor receia que esse tipo de pressão possa contaminar as urnas, que a presidente fique refém por ser ano eleitoral e ela candidata à reeleição? Eu creio que não. Eu acho que esse é um momento conjuntural, um movimento conjuntural. Eu creio que até o meados de março ele será diluído, os partidos terão seus ministérios atendidos, e a presidente também vai preservar o governo para que ele continue um governo nos termos e nos padrões que ela deseja. Eu não creio que ela cederá nos padrões para fazer a governabilidade. Por outro lado, o PMDB também, os principais líderes do PMDB estão resolvidos, né? O PT terá aliança com vários deles, não é um número muito grande, mas o PMDB tem a vice-presidente, o vice-presidente, o Michel Temer, e creio que nós vamos caminhar bem para reelegê-la presidente da República. A última questão é se o senhor é candidato à reeleição nesse ano. O senhor está no segundo mandato, quer continuar deputado? Eu creio que sim, porque fiz já parte da agenda que deveria fazer, do ponto de vista da minha temática urbano-ambiental, mas creio que alguns temas ainda não estão resolvidos. Eu espero votar agora o Código de Processo Civil, que eu sou o relator, espero votar também a regulamentação dos autos de resistência, porque tem muitos jovens no Brasil que morrem de violência policial e não tem investigação porque se coloca num embrulho dos autos de resistência, mas eu preciso ainda de mais um mandato para resolver algumas questões que eu acho importante que o Brasil as enfrente e que eu não consegui fazer durante esse mandato. Muito obrigado. Por isso eu sou candidato à reeleição. Uma boa noite, obrigada, deputado. Muito obrigado, Maria Lídia, e obrigado aos telespectadores. Juliana.